Hello guys, be welcome to one more class. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma aula bem voltada a dicas para você que está estudando inglês. If it's your first time being to our class, se é a primeira vez que você está em nossas aulas, be welcome, seja bem-vindo. Meu nome é Caio, sou professor da Universidade do Inglês, and every Tuesdays, todas as terças-feiras, I am here, eu estou aqui com conteúdo, trazendo informação, dicas, métodos de estudo, simplificando o que as pessoas acham que é difícil no inglês, tudo para ir alavancar e impactar o seu inglês, combinado? O tema da nossa aula de hoje é como memorizar palavras em inglês. Por que desse tema? O que aconteceu que eu tive a vontade de falar sobre isso novamente? É porque eu fui recebendo bastante mensagem das pessoas falando que como tem muita informação, inglês aqui, inglês lá, muitas coisas na internet, elas não sabem bem onde procurar, elas se sentem sobrecarregadas de informação e elas sentem que aquilo que ela está estudando, elas não estão conseguindo absorver, ou elas não sabem se estão absorvendo aquela determinada informação. E isso acontece, muitas vezes a pessoa acha, eu sou mais velho, então por isso eu tenho dificuldade, ou então, é porque eu nunca vi o inglês, e então eu tenho dificuldade, mas não é nada disso. Está tudo muito conectado com as pessoas não saberem a forma correta de estudar e o que realmente é memorização. A gente tem uma questão que a gente confunde muito memorização com decorar. Decorar é o que a gente fazia para poder passar de bimestre, ou seja, a gente estudava tudo que a gente podia. Um dia antes da prova, a gente fazia, assim que recebeu a nota, ok, missão cumprida. Quando a gente pensava isso, missão cumprida, passei, a nossa mente já descartava aquela informação. Por quê? Porque a gente colocou a programação na nossa mente de que aquela informação ela não foi feita para a nossa vida, para utilizar na prática, e sim simplesmente para passar de bimestre. E aí a gente foi arrastando esse modelo de estudo, de como fazer, para o inglês e para qualquer outras áreas que nós vamos aprender algum tipo de conteúdo. Então, o objetivo de hoje é falar sobre 4 dicas, 4 maneiras que você tem de memorizar o conteúdo, as palavras em inglês que você está aprendendo, combinado? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, so we can start. Então, poderemos começar com essas 4 dicas, ok? So, let's go. Sharing screen, compartilhando tela. Ok, so now you guys can see my screen. Agora vocês conseguem visualizar a minha tela. Eu vou minimizar isso daqui e maximize isso daqui, maximizar essa parte, porque o tema da nossa aula vai ser essas 4 dicas de memorização, ok? São 4 dicas que você vai utilizar, pode ser as 4, pode ser uma, a que você mais se identificar, porque aí dessa forma você vai ter uma certa facilidade com o conteúdo e tudo mais, tá bom? Então, 4 dicas de memorização. Nossa primeira dica é aprenda como você aprende. Last week, na semana passada, nós falamos sobre alunos auditivos, visuais, sinestésicos, ou seja, como você prefere receber a informação. Todo mundo, sem exceção, devido ao ensino regular, aquilo quando a gente vai para a escola, ensino fundamental, ensino médio, a gente aprende que para estudar é sentar, postura correta, olha para frente, fica quieto, não interage em nada e observa o que eu estou falando. E isso literalmente mata os outros estilos de aprendizagem. Por quê? Porque tem pessoas que, quando elas aprendem, elas preferem literalmente colocar a mão na massa, o que elas precisam fazer para entender. Ou elas gostam de uma imagem, mas não tem imagem, só tem aquela mesma letra lá na lousa escrita, não, só um monte de texto, não tem nada que chama a atenção, uma cor diferente. Então isso vai matando o nosso cérebro. E aí o que acontece? O nosso cérebro, quando é aprendizado, ele funciona como uma espécie de disjuntor, ou seja, se você começa a receber um monte de informação, ou se o disjuntor da sua casa começa a ter uma carga alta de eletricidade, o que ele faz? Ele desliga, porque ele quer preservar o quê? Os seus equipamentos que são ligados. O seu cérebro é o mesmo funcionamento. Se você a pessoa começa a atacar texto, conteúdo, faz prova, faz isso, faz exercício, faz isso, faz aquilo, seu cérebro simplesmente ele vai fazer o quê? Ele vai, desligar. Ele não vai mais prestar atenção, aquilo não vai fazer sentido. Tudo por quê? Porque
porque se ele continuar absorvendo tudo aquilo, você vai começar a sentir cansaço, um peso nas costas, a cabeça começa a doer, os olhos começam a marejar, começa a ficar difícil de olhar para a lousa, mas tudo isso é porque você está sendo levando muita informação, muita informação e de apenas uma maneira, então você está cansando. Agora, quando você aprende a maneira como você aprende e você, eu sou uma pessoa mais visual, eu sou mais sinestésica, eu gosto mais de ouvir, eu tenho facilidade de ouvir. Quando você sabe o seu estilo de aprendizagem, ou seja, como você aprende, fica bem mais fácil de receber essa informação. Então, o primeiro passo para você conseguir guardar tudo aquilo que você estuda é você fazer o quê? Saber como você aprende. Caio, como que eu posso fazer isso? Simples. Lá no nosso canal da Universidade do Inglês no YouTube, tem uma videoaula que se chama Você sabe como você aprende inglês? Você sabe estudar inglês? Essa videoaula vai estar falando sobre os estilos de aprendizagem, como você faz para definir se você é auditivo, visual ou sinestésico, e dicas para você combinar esses 3 canais de aprendizagem para você deixar o aprendizado mais rápido e, o melhor de tudo, efetivo, ou seja, fazer a transição da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo, tá bom? Então, a primeira dica para que você memorize bem é você aprender como você aprende. Second one, a segunda dica é a dica envolvendo mímica e role model. Nós não podemos, e isso é uma batalha que a gente sempre faz aqui na Universidade do Inglês, nós não podemos esquecer de como nós aprendemos o português, porque é igual o como nós vamos aprender qualquer outro idioma. Então, o português nós aprendemos porque tínhamos figuras paternas e maternas na nossa frente. Então, a gente tinha o nosso pai, a nossa mãe, que estava na nossa frente, que agia, gesticulava, falava, e aí a gente começava com, por exemplo, começa com palavras, mamãe, papai, comida, brinquedo, boneco, e assim sucessivamente. Então, conforme isso ia acontecendo, você ia indo de palavras para frases e discursos. Foi assim que você foi aprendendo português. Por alguma razão, daqueles motivos do nosso ensino, nós desaprendemos isso. Então, a gente tenta achar que é só o quê? Ler conteúdo em inglês. Mas, na verdade, não. Você precisa ter uma mímica e um role model, ou seja, alguém que fale o inglês como primeira língua para você ir fazendo o quê? Moldando a sua fala igual aquilo que você está vendo. Se você tem um ponto fixo, a sua mente entende, opa, eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Onde que é o meu ponto B? Meu ponto B é falar inglês, mas aí a sua mente vai fazer a seguinte pergunta, mas como assim? O que é falar inglês? Agora, se você coloca na sua frente, o meu objetivo é falar inglês igual aquele ator lá, no caso aqui tem o Chris Tucker, a sua mente, ok, então eu vou começar a moldar a minha voz, o meu jeito, gesticular, a sua mente vai pegando tudo isso de informação, a leitura labial, ela vai pegando esse tipo de informação e vai moldando o que você está falando para chegar igual o ator fala. Então, seleciona para você um ator, uma atriz, alguma celebridade, alguém, uma pessoa que tenha como primeiro idioma o inglês. Por isso que a gente costuma falar muito aos atores, atrizes, cantores e assim por diante. Por quê? Porque precisa ter o primeiro idioma como o inglês. E aí você vai começar a ver entrevistas, ouvir podcasts, trabalhar a leitura de textos enquanto ouve áudios, você vai imitar esses atores quando você estiver no seu processo de aprender inglês, porque dessa forma você tem um ponto de destino. Eu começo aqui e eu termino aqui. É nesse ponto que eu quero chegar. Chegando nesse ponto, a sua mente sabe aonde ela vai e ela sabe o que ela precisa para chegar. Não fica algo aberto para você. É um negócio aberto, são várias palavras. Não, são várias palavras que tem que chegar aqui. Então, se você fizer dessa forma, você vai gravar a informação, memorizar tudo que você está aprendendo com mais facilidade, porque você está imitando alguém que tem o inglês como primeiro idioma, combinado? Então, selecione o seu role model, o seu exemplo a seguir e faça essa mímica em cima dele. Dessa forma, você aprende com muito mais facilidade e o melhor, de uma maneira efetiva. Você vai guardar essa informação, tá bom?
Já a número 3, a dica número 3, nós vamos falar de mnemônicas e associação. Mas primeiro, para falar disso, porque são duas palavras difíceis e ninguém muito lembra delas, vamos falar que memorizar é um processo lógico para o seu cérebro. E ele pode ser feito através de analogias, rimas, imagens, etc. Então você nota que tudo que a gente falou aqui tem uma lógica. Na dica número 1, eu preciso saber como eu aprendo. Ou seja, se eu entendo como eu aprendo, eu vou pegar a informação desse jeito, não do jeito que estão me falando. Que é a maneira que eu gosto. Tem mais lógica seguir a maneira que eu aprendo do que a maneira que outro aprende. A mímica é a mesma coisa, faz sentido. É lógico que se eu aprendi o português por imitar pai e mãe, se eu tiver um exemplo de uma pessoa que fala o inglês como primeiro idioma, eu vou conseguir falar inglês e guardar essas informações com mais facilidade. Então é um processo lógico para o seu cérebro. O que as pessoas não sabem é que existem algumas espécies de hacks, ou então tricks. São alguns truques que você pode fazer para que essa informação ela cause um impacto maior na sua mente e você guarde ela de uma maneira bem mais efetiva. Uma delas é a famosa parte de mnemônicas. Como assim mnemônicas? Mnemônicas é você combinar muitas vezes a palavra, o som da palavra, com imagens, com situações que fiquem bem fáceis. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma frase: hoje eu acordei tarde e por isso não tomei leite. Leite dá a impressão que eu estou pronunciando a bebida, leite. E na mesma frase eu tenho a tradução dela, que seria a palavra tarde. Então, hoje eu acordei tarde e por isso não tomei leite. Dessa forma, você grava essa palavra numa situação e com essa analogia fica mais fácil de você relembrar as palavras em inglês que você está trabalhando, ok? Muitas vezes existem pequenas rimas que nós podemos fazer para lembrar dessas palavras. Prova disso é como as crianças aprendem muitas vezes mais palavras em inglês do que os adultos, porque elas se divertem e tem muita música de fundo, como é o caso do One Little, Two Little, Three Little Indians, e assim elas aprendem os números com uma baita de uma facilidade. Por quê? Porque vem a música, a melodia, traz essa informação com mais facilidade. Quantas vezes você está na rua, passou, por exemplo, um carro com alto-falante e a musiquinha do Emael e você já lembrou da letra inteira? Ou se alguém fala, eu nasci com cabelo, e aí você já começa a lembrar do shampoo Johnson Johnson, do comercial inteiro. É porque tem essa facilidade. Lembrando da melodia, é como se fosse, ela acaba puxando toda essa informação em inglês que você aprendeu combinada com ela. Então, quando você faz essas pequenas rimas e associações, como o caso aqui da frase, hoje eu acordei tarde, por isso não tomei leite, ou a musiquinha para aprender os números, ou musiquinhas que tem no YouTube para aprender o alfabeto, por exemplo, você grava essa informação com mais facilidade. E além disso, algo que é muito melhor também para você guardar as informações, as palavras em inglês com facilidade, está na associação com imagens. Por exemplo, você vê essa imagem aqui, você tem o I, o desenho de um coração, e you. Você automaticamente já lembra da palavra love. I love you. Eu amo você. Então, todo tipo de associação, se você conseguir uma imagem para aquela palavra, você grava ela com mais facilidade. A imagem é o que vai fazer a transição de você ter uma palavra em inglês e a tradução dela. Isso acontece muitas vezes até no português. Você só sabe das coisas porque você já viu elas. Você tem essa imagem na sua mente e a sua mente processa ela em milésimos de segundos para você relembrar dela, tá? Prova disso é quando alguém chega para você e fala: ei, você já viu um cágado? Não, pera, você já viu o quê? Um cágado. O que é isso? Meu, é aquele negócio, aquele animal, parece uma tartaruga. Aí você vai ver que não é uma tartaruga, porque tem uma diferença, mas aquela imagem já fez você ter um escopo e entender. Já sei do que é. Então, a imagem faz com que você entenda a palavra. No caso do inglês, vai fazer a transição entre você ter a palavra em inglês e lembrar da tradução dela. Então, sempre que possível, associa com imagens. Caio, como que eu posso fazer isso? Lembra daquela dica lá do Big Eric na aula dele? Post-it é a melhor para você associar com essas imagens, porque você vai escrever a palavra em inglês e você vai colocar ela no equipamento, no aparelho. Por exemplo, eu tenho lá na minha casa um microwave, então eu colo lá microwave, no post-it escrevo microwave e colo no micro-ondas. Toda vez que eu olho para aquele post-it e tem um microwave, já vai vir a imagem o quê? Do meu micro-ondas. E aí você vai relembrar daquilo com facilidade, tá bom?
Final, the last one, a final, a última, repetição espaçada. Essa daqui é o mais importante, por quê? Porque repetição espaçada é algo que nós desaprendemos de fazer. Como assim? Normalmente a gente estuda alguma coisa só porque a gente quer passar num teste. Então eu estudo hoje porque eu quero passar no teste de amanhã. Eu estudo hoje porque eu vou usar isso daqui amanhã. Com o inglês, com idiomas, isso não funciona. É uma repetição espaçada. Então, se você tem, por exemplo, 30 minutos para você praticar o seu inglês com as nossas atividades já passadas em videoaulas, e você só tem 30 minutos para você praticar, separa 10 minutos para você revisar o que você estudou antes, mais 20 para o conteúdo novo. 10 minutos para o que você estudou antes, 20 o conteúdo novo. E assim sucessivamente. Por quê? Porque você estuda algo, dá tempo da sua mente processar a informação, e quando você volta no outro dia, você repete aquilo e acrescenta algo novo. Por quê? Porque aí vai fazer sentido, você força a sua mente a relembrar daquilo, e na sequência você tem a nova informação. Dessa forma você combina muito bem tudo isso. Então fica a melhor maneira possível de se fazer, ok? Repetindo de uma maneira espaçada. Nós temos aquela mania de querer abraçar o mundo. Não, vem aqui, me dá o máximo de informação. Opa, pequeno moto passando na rua. Então você quer abraçar o mundo, ou seja, você me dá o máximo de informação aqui que você me puder, porque eu quero falar inglês, eu preciso. E aí a gente se mata de informação, mas nunca repete aquela informação. A gente satura o nosso cérebro de informação e da maneira errada. Ou seja, eu preciso de uma repetição espaçada. Lembrem sempre dessa mensagem. Humans love repetition. Os humanos adoram repetição. Ou seja, se você repetir no espaçamento certo, que é o como já está a sua agenda de estudo, eu treino na terça, na quinta e no sábado, não tem problema. Treina na terça, na quinta e no sábado. E aí você tem o tempo de descanso e o seu tempo de revisão. Tempo de descanso, tempo de revisão. E assim sucessivamente. Você vai aprender de uma maneira bem mais efetiva e vai relembrar dessa informação, que é o mais importante. Combinado? So, let me close it here. Deixa eu fechar essa parte and get back to the screen e voltar para nossa tela. Ok, so we're back, guys. Estamos de volta, pessoal. Então, essas são as nossas 4 dicas para você trabalhar, melhorar a sua memorização de conteúdo em inglês. A primeira é para você aprender como você aprende. Então, saiba qual o seu estilo de aprendizado, como que você prefere receber a sua informação em inglês. Crie o seu role model e faça a mímica dele. Ou seja, comigo, eu sempre imitei Chris Tucker para poder falar inglês, a pronúncia das palavras serem adequadas. Utilizem mnemônicas, rimas, imagens, para que vocês comparem tanto o conteúdo em inglês com uma imagem. Aquela palavra tem que ter seguida de uma imagem para você gravar com mais facilidade, combinado? E a quarta, repetição espaçada, ou seja, treinou num dia, repete um pouquinho no outro e vem um conteúdo novo. Deu uma pausa, repete, deu uma pausa, repete. Por quê? Porque dessa forma você dá tempo da sua mente processar aquela informação e depois está apto a receber a nova informação. Se só for informação, informação, informação atrás de informação, ele nunca vai ter tempo para processar nada e aí ele vai saturar, ele vai simplesmente, ok, essa daqui não é importante porque está vindo informação nova. Não é importante, joga fora a informação nova mais importante. E aí você nunca vai guardar palavra, expressão, nem nada. Então, fazendo isso, você tem um modelo que você pode utilizar para melhorar aí a sua memorização das palavras em inglês, combinado? So that's all for today, folks. Isso é tudo por hoje, pessoal. Don't forget, não se esqueça, if it's your first time coming here, primeira vez chegando na nossa aula, please, in the description below of the video, na descrição abaixo do vídeo, you are gonna find our guide to practice English. Você vai encontrar o nosso guia para praticar inglês. You can do the download and start your first steps into the English. Você vai fazer o download e começar a dar os seus primeiros passos no inglês, ou seja, com conteúdo, diálogos, frases e palavras mais utilizadas para dar os primeiros passos rumo aí falando primeiramente inglês, ok? And you're also gonna find, você também vai encontrar o link com a aula para que você faça o seu teste e descubra qual o seu estilo de aprendizagem, como que você prefere receber a informação. So that's all for today, folks. Isso é tudo por hoje, pessoal. See you in a next class. Vejo vocês em uma próxima aula. See you guys. Bye bye. Tchau, tchau.